Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Começa a projeção para a partida final de Copa do Mundo contra o Corinthians no próximo domingo às 16 horas no estádio Newton Santos. Passou o jogo contra o Curitiba, o Botafogo venceu por 2-1. Agora é focar no próximo adversário que ganhou ontem do Goiás também por 2-1 lá em São Paulo. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. A próxima meta, passar dos 20 mil. Depois vamos muito além porque o glorioso é gigante. E deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entrega os conteúdos do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas, para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live às 19 horas, porque temos a grade, galera, a grade das lives. Segunda-feira, 19 horas. Terça-feira, como hoje, 19 horas. Quarta, quinta e sexta, 20 horas. E quando tem jogo do Fogão, tem a live pré-jogo, sempre começando 2h30 antes da partida. Então o Botafogo joga com o Corinthians às 16 horas no domingo. A live pré-jogo começa às 13h30. Galera, o Botafogo pega o Timão no estádio Newton Santos no final de semana e tem que vencer. Só que o técnico Eduardo Barroca já deve ter de cara um problema, que é a saída do jogador japonês Keisuke Honda. Ele teve uma lesão, segundo o Botafogo, importante e não deve enfrentar o Corinthians. O Bruno Nazário pode voltar de suspensão, ele está liberado, pode jogar. Então agora eu vou fazer uma projeção pensando em algo dentro do que o Barroca pode colocar em campo e também dentro daquilo que nós temos observado nas últimas partidas. Eu sei que tem muita gente contra a entrada do Bruno Nazário. De fato, o Nazário não vem jogando muito bem. Só que provavelmente ele já voltaria ao time e agora com a saída do Honda isso deve ficar ainda mais claro na cabeça do técnico alvinegro. Então vou montar um time aqui, coloquem nos comentários também o que vocês pensam e concordando ou discordando vamos conversar educadamente. O Eduardo Barroca deve voltar a usar o modelo que utilizou contra o Curitiba, 4-4-2 em duas linhas. Contra o Coxa, o Barroca usou o Kevin na lateral direita e o Foster na lateral esquerda, Marcelo e Canu na zaga, com o Varley aberto na segunda linha, na linha de meio, pelo lado direito, Zé Wellison, Honda e Caio Alexandre aberto pelo lado esquerdo, com o Calu como segundo atacante e o Pedro Raul mais à frente. O Barroca também vai ter à disposição o Vitor Luiz, que volta de suspensão. Será que ele vai colocar o Vitor Luiz como titular na lateral esquerda? Eu, Fabiano, não colocaria. O Vitor Luiz estava mal tecnicamente, então eu manteria o jogador no banco, porque o Foster foi bem na posição contra o Coxa. Eu faria uma primeira linha, inclusive, com o Marcelo aberto na lateral direita, Canu e o Ellerson, que jogou bem contra o Inter, na zaga, e o Souza ali no banco, já podendo entrar a qualquer momento, e o Foster na lateral esquerda, porque jogou bem na posição. Na segunda linha, na linha de meio, nós temos algumas situações. Primeiro, onde o Barroca vai usar o Nazário? No lugar do Honda? Então o Nazário não vai jogar como meia central, porque meia central você utiliza no 4-3-3, no 4-2-3-1. Na linha de 4 você tem um meia, certamente caindo um pouquinho para um dos lados do campo, já para próximo ali do extremo, e um volante ao lado dele ali no miolo. Contra o Curitiba, em determinados momentos, o Honda estava bem ali pelo lado direito. Então, se o Nazário entrar exatamente no lugar do Honda, o Eduardo Barroca deve fazer Varley, Nazário, Zé Wellison e Caio Alexandre aberto, com um segundo atacante, pode ser o Calu, e o Pedro Raul. Mas o Calu foi mal. Eu não gostei do Calu. Muita gente não gostou do Calu. Calu, infelizmente, não disse ao que veio no Botafogo ainda. Então, de repente, o Barroca pode pensar em colocar o Babi e o Pedro Raul. Não o Babi aberto. Pode jogar com dois centroavantes, sendo que o Babi faria ali a função do segundo atacante. O que eu faria? Eu utilizaria o Bruno Nazário de segundo atacante. Já que o Barroca vai utilizar o jogador, eu tentaria algo diferente, colocando Lecaros no time titular. Então podemos utilizar Varley aberto,
com o Zé Wellison e o Caio Alexandre por dentro. Ele jogou bem aberto na esquerda e jogou bem por dentro no segundo tempo também, quando virou o 4-2-4. Mas eu colocaria o Caio Alexandre por dentro para ele jogar ainda melhor. E o Lecaros aberto, com o Bruno Nazário de segundo atacante e o Pedro Raul, que está confiante, agora não tem como barrar o Pedro Raul, como centroavante. O jogador fez 3 gols nas últimas 2 partidas. Eu não sou fã do extremo com pé invertido, mas por conta da característica do Lecaros e o encaixe na defesa do Corinthians, eu levaria o peruano para a ponta direita, para a extrema direita, e colocaria o Varley no lado esquerdo. O Varley que não foi bem tecnicamente contra o Coxa, mas tem se doado, tem demonstrado vontade. O Lecaros, ele vem aprontando ali pelo lado direito, sempre que entra, sofreu pênalti contra o Ceará, entrou bem contra o Grêmio, já tinha entrado bem contra o Fluminense em amistoso, tinha dado assistência contra a Cabo Friense pro gol do Caio Alexandre, participou do gol contra o Curitiba no sábado, tudo ali pelo lado direito. E o Corinthians ontem tomou um gol com o meia do outro lado com o pé trocado, com a perna direita, cruzando nas costas da defesa e o Fernandão entrando como um centroavante de área que é. O Lecaros pode fazer uma jogada com o pé trocado, ou finalizar, ou levantar essa bola para o centroavante, que é o Pedro Raul, centroavante que nós temos e pode incomodar a defesa corintiana. Então, qual time, mesclando o que o Barroca pode pensar e o que eu estou pensando, eu colocaria em campo? Gatito no gol, que segundo o Túlio Lustosa volta contra o Corinthians, Marcelo na lateral direita, Canu, Ellerson e Rafael Foster. Lecaros aberto, Zé Wellison, Caio Alexandre e Varley aberto do outro lado. Bruno Nazário e Pedro Raul. Porque o Barroca ele vai escalar o Bruno Nazário. E o Calu tem ido mal. Então, se vai escalar o Bruno Nazário e o Calu tem ido mal e não tem função de meia central, nesse 4-4-2, coloca o Nazário de segundo atacante. Se não for bem, você substitui no segundo tempo. Aliás, no segundo tempo, eu já faria novamente a dobradinha de centroavante com Babi e Pedro Raul. Se vocês repararem no gol do Pedro Raul de cabeça contra o Curitiba, no leve desvio que o Pedro deu na bola, o Babi também estava na área. E aí você tira uma sobra, porque tem 2 zagueiros, os 2 preocupados com 2 centroavantes altíssimos do Botafogo. Mas isso também, ao meu ver, não deve ser a estratégia inicial, que fica marcada de forma muito fácil. Então você entra com o segundo atacante como titular mais móvel e no segundo tempo você coloca as 2 torres ali por dentro para incomodarem ainda mais o miolo de zaga já cansado do adversário. Mas o Barroca deve entrar com Gatito, Kevin, Marcelo, Canu. Eu tenho dúvida se ele vai manter o Foster ou colocar o Vitor Luiz. Pode fazer Varley, Zé Wellison, Bruno Nazário e Caio Alexandre. E aí na frente deve manter o Pedro Raul. E eu não sei quem vai ser o segundo atacante, porque eu não estou com confiança que ele vá manter o Calu. O Calu vem realmente muito mal. Isso aqui, gente, é uma projeção inicial. Sem briga, sem discussão, apenas um debate. Podem colocar aí nos comentários também o que vocês acham. Eu tentei fazer um time mais ou menos dentro das características e daquilo que o Barroca tem utilizado. Certamente é um time diferente do que ele vai colocar, mas eu procurei não fugir muito do que nós temos visto. Afinal de contas também, vai importar demais a disposição, o jogo físico forte, a concentração, porque o Corinthians está concentrado. Ontem contra o Goiás, o Corinthians venceu de virada por 2-1. Tudo bem, no primeiro gol do Goiás, logo no início da partida, primeiro e único, não teve tanta concentração assim do time adversário do Botafogo no próximo domingo. Mas depois o Corinthians entrou no jogo, ficou ligado. O segundo gol do Corinthians foi com uma retomada de posse na parte ofensiva rapidamente. O Corinthians perdeu a bola, o Goiás recuperou, tentou sair jogando, o Corinthians roubou novamente. E ali o Casares, que vem jogando muito bem de meia central, deu um passe muito bom para o Jô, que fez o gol depois de muito tempo de jejum. O último gol do Jô tinha sido justamente contra o Botafogo no empate em 2-2 no primeiro turno. Então o Corinthians está ligado, eles jogam no 4-2-3-1, aquele meio campo ali com Gabriel, que foi formado aqui no Glorioso, ao lado do Ramiro, os dois dando sustentação na marcação para o Casares ter uma liberdade ali na meia central. Temos que ter muito cuidado, mas dá para ganhar. Dá para ganhar. O Goiás deu algum trabalho ao Corinthians, mesmo em São Paulo. Então o Botafogo
tem caminho e nós vamos desenvolver os assuntos sobre o jogo aqui durante a semana. Esse aqui é um parecer inicial e tem muita coisa a ser dita a respeito desse duelo. Por exemplo, com todo respeito, o Timão é freguês do Glorioso, num dos maiores clássicos do Brasil. Beleza, galera? Fiquem ligados aqui no canal, a qualquer momento um novo vídeo. E às 19 horas tem live no canal Fabiano Bandeira. Um grande abraço, saudações alvinegras, valeu, fui!